Olha, todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes manda e desmanda lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Raramente alguém se opõe a alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só que dessa vez o ministro André Mendonça bateu de frente, sim, com o Alexandre de Moraes. Em uma disputa acirradíssima entre os dois, o ministro André Mendonça deu uma aula de lei para Alexandre de Moraes. Assistam um vídeo que o Deltan Dallagnol trouxe, falando justamente sobre esse empate dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. Assistam e coloquem nos comentários o que vocês acharam do ministro André Mendonça, se ele foi corajoso ou não em desafiar Alexandre de Moraes. Vejam o vídeo. O ministro André Mendonça humilhou o ministro Alexandre de Moraes com uma dura lição, que também serve, aliás, para os seus outros coleguinhas ministros do Supremo, sobre o que significa ser de verdade um juiz. Ele deu um voto técnico e não político e tecnicamente perfeito no julgamento dos réus do 8 de janeiro, como, aliás, todos os demais ministros deveriam também fazer, né? Lê aqui comigo a manchete que saiu aí na CNN. André Mendonça diverge e vota para absolver 17 réus do 8 de janeiro. Aí André Mendonça, e aqui vem a reportagem dizendo que o ministro André Mendonça, do STF, abriu divergência nos processos que correm na corte para condenar ou absolver mais 17 réus pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Por enquanto, 4 ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, foram a favor das condenações. Já Mendonça é a favor de absolver os réus. Ou seja, a turma de sempre, a turma do Xandão, a turma do Big Xande, agora querer internacional, né? Essa turma votou para condenar os réus do 8 de janeiro, dando decisões políticas vingativas, enquanto vem aí o André Mendonça e faz o quê? Humilha todos eles com a verdade e com a justiça, com uma aplicação perfeita do direito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o ministro divergente, que é André Mendonça, as provas apresentadas contra as 17 pessoas não são sólidas a ponto de levar à condenação. Ele também entende que há ausência de dolo, ou seja, de intenção. Já vou te explicar isso aqui. Olha o que ele disse, aspas dele. Observa-se que não há provas sólidas quanto ao dolo, enquanto vontade livre e consciente de praticar os delitos, os crimes narrados na inicial. A inicial é a acusação, é a denúncia. A par da simples admissão de cada réu de que estava, de fato, no acampamento, sem intenções criminosas ou intenções violentas. Deixa eu traduzir aqui o juridiquês para você. O que o Mendonça está dizendo no voto dele são duas coisas. Em primeiro lugar, ele está dizendo que não existem provas de crimes para condenar os acusados. No direito penal, para você chegar a uma condenação de alguém, a quantidade de provas deve levar o julgador a ter uma certeza, uma convicção acima de qualquer dúvida razoável de que a pessoa efetivamente cometeu o crime. Mas, na maioria dos casos dos réus do 8 de janeiro, essas provas simplesmente não existem, porque as denúncias são genéricas, em lote. As acusações são feitas sem individualizar o que cada um fez. A gente fala, sem individualização das condutas. A acusação ela não mostra o que cada um fez, não apresenta provas do que cada um fez, como no caso da Débora, em que a única coisa que tinha lá era a foto dela escrevendo "perdeu o mané" na estátua. O que não quer dizer nada em relação aos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. No caso dela, nem em relação ao crime de vandalismo, só tinha ali a escrita na estátua, lavou, saiu. Quando não tem prova individualizada da conduta de cada um, você não condena. Você não pode dizer, por exemplo, que a Débora estava lá praticando crime de golpe de Estado, associação armada violenta, associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito. Você não pode dizer. Por quê? Porque só tinha ela escrevendo. No máximo, você podia dizer, não, tem um dano aí, tem um tipo de vandalismo aí. No máximo. Então você não pode dizer que, porque estava todo mundo no meio de uma multidão, então todo mundo tem que ser condenado junto. Não pode fazer isso é absolutamente errado, isso fere anos de avanço civilizatório em relação ao direito penal. Você não pode condenar um filho pelo que o pai fez, o pai pelo que o filho fez, não pode. E é exatamente o que o Moraes e os demais fizeram. Você não pode condenar. Nessas situações você absolve se você não tem prova do que a pessoa individualmente fez. Porque a dúvida no direito penal favorece o réu e não a acusação. Porque se você não tem prova do que ele fez, você simplesmente não tem prova.
de crime dessa pessoa. Isso é básico. E mais, em segundo lugar, o André Mendonça ele disse que não tem prova também em relação à intenção. Ele chamou ali de dolo, que é o termo técnico. Você não tem prova da intenção daquelas pessoas de que elas queriam de fato abolir o Estado de Direito ou dar um golpe. Pode ser que estivesse só acampando pacificamente em frente aos quartéis, ou no caso de quem depredou, não era que ele estava julgando aí, mas vamos estender para os outros casos, tá? No caso de quem depredou, você pode ter a intenção de vandalizar, e aí você condena pelo vandalismo, mas não pelos outros crimes. Ou, para quem só estava lá, podia ser que a pessoa estava lá protestando contra a eleição de Lula, ou contra a interferência eleitoral do TSE, exercendo aí o seu direito à reunião e à livre manifestação. O ponto é, sem prova você não condena. E não só falta a prova do que cada um fez, mas falta a prova da intenção dessas pessoas. No nosso direito, a pessoa só pode ser condenada por um crime intencional se a gente provar a intenção dela. E nesses casos, simplesmente não tem provas. Por isso, o advogado André Marcília, ele bem resumiu a decisão aqui do André Mendonça. Olha aí na tela. Mendonça acertou no voto. Se alguém depredou, o ilícito é a depredação. Pro restante das pessoas que só se manifestou, a absolvição. Não teve dolo, ou seja, não teve intenção. E mesmo que houvesse intenção, seria um crime impossível. Ele está falando aqui dos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Seria um crime impossível, que não se pune. Por quê? Porque não tinha tanque, não tinha arma, não tinha meios eficientes para depor o Estado, para mudar o presidente da República, ou assim fosse, ou algo nessa linha, só porque as pessoas estavam lá depredando o prédio público, então é impossível a partir disso você conseguir depor um presidente. Ainda mais porque, olha, era um feriado, gente, não era nem dia de semana, estavam ali depredando um lugar físico. Como é que você vai dar um golpe sem você tirar as pessoas do poder? Isso é infactível, é isso que ele está falando aqui. E aí ele diz, olha, essa aqui é a técnica, é o que é certo. O resto é política, o resto é política. Parabéns, olha, ministro André Mendonça, você fez justiça, você fez a coisa certa. Mas em consequência disso, você humilhou o Moraes e os outros colegas que trocaram a sua toga, a toga deles, pela política. Ou melhor, que se tornaram verdadeiros políticos de toga. O que é uma contradição em termos, ou melhor, deveria ser em qualquer democracia que se preze. Ao dar um voto tecnicamente perfeito, de acordo com o direito, você não só fez a coisa certa, você mostrou ao Brasil e aos demais ministros do STF o que é ser um juiz, e assim você expôs os outros que não são. O meu pai, ele faleceu no último mês de dezembro, e ele me ensinou muitas coisas. Uma das frases mais marcantes que ele me dizia era a seguinte: o traste valoriza o contraste. O traste valoriza o contraste. O que ele queria dizer com isso é que a gente avalia tudo no mundo por meio de comparações. Uma pessoa é boa ou ruim, bonita ou feia, tomando em conta o quanto as outras pessoas são boas ou ruins, bonitas ou feias. Então a beleza da decisão do André Mendonça, ela ressalta a feiura, por meio do contraste, ela ressalta a feiura da decisão dos demais ministros. A justiça ressalta a injustiça. A humanidade ressalta a crueldade dos demais. Vimos aí que André Mendonça realmente subiu o tom para cima do Alexandre de Moraes. E cabe, sim, ressaltar que ele foi um ministro colocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é à toa que ele tem subido o tom para cima de Alexandre de Moraes, justamente por todas as suas decisões. Só que eu vejo de uma forma que uma andorinha só não faz verão. Os demais ministros deveriam seguir a mesma linha do André Mendonça e sim questionar Alexandre de Moraes sempre que achar que algo está sendo indevido pelo Alexandre de Moraes. Mas nós vemos o contrário. Todos os outros se calam e somente o André Mendonça vem batendo de frente. Mas e aí? A sua opinião para mim é muito importante. Coloca para mim nos comentários o que vocês acharam desse embate dos dois aí, a coragem do André Mendonça de bater de frente com Alexandre de Moraes. Põe aqui nos comentários, curta aqui o vídeo também e principalmente se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem sempre atentos às informações que vão saindo e eu trago aqui em primeira mão para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.